Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Pasto do Vale 95.1. Então não saiam daí que o nosso programa hoje está imperdível. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, graças a Deus. E eu quero aqui fazer o convite a vocês para estarem participando aqui do nosso programa. Você pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, mande o seu pedido de oração, a sua participação, e nós estamos aqui prontos a bem lhe atender, que é sempre um prazer saber de onde você nos ouve, de onde você nos acompanha, seja pela Rádio Paz do Vale 95.1, seja pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves, que vocês também podem estar aí deixando as suas mensagens nos comentários, ou mesmo também se inscrevendo no canal, deixando aí o seu joinha, que isso ajuda muito aqui o nosso canal. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores. Nós voltamos daqui a pouco com a mensagem que eu quero transmitir a vocês hoje, dando seguimento à nossa série na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e hoje meditando sobre o tema Por que eu não sou ateu? Por que eu não sou ateu? Então não saiam daí. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. E hoje eu quero meditar então com vocês sobre o tema Por que eu não sou ateu? Por que eu não sou ateu? Dando seguimento à nossa série de exposições aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E eu quero ler hoje com vocês Romanos capítulo 1 e o verso 20 a 23. Capítulo 1, verso de número 20 a 23, que diz assim: Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então vamos aqui pensar sobre esse tema. Por que eu não sou ateu? Nós já vimos aqui na nossa série, especialmente nessa última sessão do capítulo 1. O capítulo 1 tem 4 sessões. Primeiro do capítulo 1 a 7, versos de número 1 a 7. Depois capítulo 1, versos 8 a 15. Depois capítulo 1, verso 16 e 17. E por fim a última sessão do capítulo 1, que vai do verso 18 ao 32. E nós vimos aqui nessa sessão, sobre a ira de Deus revelada, manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Vimos também que o ateísmo, ele é impossível pela perspectiva bíblica. Pela perspectiva bíblica, o ateísmo não passa de incredulidade. Porque o ateísmo em si é impossível, porque Deus se manifestou, Deus se revelou. Mas aqui, nesse texto, Paulo vai nos dar fortes argumentos do porquê não dá para ser ateu. Do porquê não dá para ser ateu. Porque, na verdade, ser ateu é ser muito ingênuo. Porque não dá para você olhar para a história da humanidade, os seus desdobramentos e se autodeclarar ateu. E na cultura atual é muito interessante falar sobre esse assunto, porque o ateu, na nossa cultura, nos nossos dias, é alguém que possui um status até positivo na sociedade. O ateu na nossa sociedade, ele é considerado um sábio, um homem muito inteligente, é alguém que está num outro plano de inteligência e por aí vai. Mas biblicamente falando, conforme o texto aqui que nós lemos, ser ateu não passa de loucura ou de tolice. O salmista, deixa eu ler com vocês aqui, o Salmo de número 53, Salmo de número 53, versículo 1 diz: Disse o nécio, ou o tolo, no seu coração não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Diz o tolo, diz o nécio, não há Deus. Biblicamente, o ateu, ele é o tolo, ele é o nécio, ele é o ignorante. Ele é aquele que não entendeu nada, sobre nada. Por isso que ele diz que ele é ateu. O que é contra aquilo que a cultura atual tem dito a respeito dos mesmos. Mas eu quero responder essa pergunta aqui na oportunidade de hoje. Por que eu não sou ateu? Por que eu não sou ateu? Primeiro, não sou ateu porque a criação visível revela o Deus invisível. Eu não sou ateu porque a criação, o mundo criado como nós o conhecemos, revela o Deus invisível. E aqui nós já falamos anteriormente um pouco a respeito do ser de Deus e os seus atributos. Esse Deus que possui atributos incomunicáveis, como a sua eternidade, a sua autoexistência, a sua imutabilidade, a sua eternidade, são atributos incomunicáveis de Deus. Como ele se revela nos seus atributos comunicáveis, como o amor, a liberdade, a justiça,
a bondade, a misericórdia e assim por diante. Esse Deus que é um Deus triuno, não são três deuses, é um Deus, três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. De modo que o Pai não é o Filho, nem o Filho é o Pai, e nem o Pai e o Filho é o Espírito, e nem o Espírito é o Filho e o Pai. E que possuem harmonia entre si, não são três deuses, como estou dizendo, é um Deus. Três pessoas distintas, a harmonia, a unidade. Um não pisa no pé do outro. Não. É um Deus que age em harmonia, que se revela em três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, a palavra de Deus revela para nós que o Deus Pai, ou a primeira pessoa da Trindade, é invisível. É invisível. Por exemplo, alguns textos nos ajudam a pensar a respeito disso. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O texto ainda do Evangelho de João, capítulo 1, verso 18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Colossenses capítulo 1, verso 15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Hebreus capítulo 11, verso 27 diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Então veja bem, Deus é invisível, mas isso não significa que ele é inexistente. O fato de Deus ser invisível não significa que ele seja inexistente, porque embora ele seja invisível, ele se revelou, ele se fez conhecer, primeiro, pela sua criação, mundo metafísico como mundo físico. Ele se fez conhecer pelo próprio testemunho da consciência, da mente, da alma do ser humano, comunicando com ele os seus atributos comunicáveis, como o amor, a justiça, a misericórdia e tantos mais. Isso impregnou a alma do ser humano. Nós temos um entendimento de bem e de mal porque Deus se revelou e se revelou na nossa alma. Se revelou no nosso ser. E ele se revelou mais aonde? Na sua palavra. A revelação especial. Gênesis a Apocalipse. Deus se revelou na sua palavra, se revelou na história, se revelou a homens. E esse texto chegou até nós. Então veja bem, tudo que existe porque Deus criou, porque Deus se revelou, porque Deus se fez conhecer. O mundo visível revela o Deus invisível. Então vamos pensar comigo aqui. Por que eu existo? E a resposta é porque os meus pais me geraram. Aí eu continuo perguntando por que os meus pais existem. E a resposta é porque os pais deles os geraram. E isso vai nos levar a uma origem. O primeiro homem e a primeira mulher. Os primeiros seres humanos criados da face da Terra. Mas aí, disso vai surgir uma outra pergunta. Se existiu, ou
se passou a existir os primeiros seres humanos da humanidade, é porque alguém os criou. Porque alguém os formou, os gerou. Eles tiveram uma origem. E a pergunta é: quem criou, quem gerou, quem formou os primeiros homens da humanidade? Porque você percebe que é impossível que seres humanos sejam criados sem uma origem precedente, sem uma vida anterior, sem uma causa anterior. E aí diz a lei da biogênese que somente a vida pode gerar vida. A não vida não pode gerar vida. Isso seria ilógico. E aqui está, na verdade, o coração de toda a ciência. A não vida não pode gerar vida. A vida só pode existir por meio da vida. E aí eu pergunto para você. Quando você pergunta aos cientistas quem criou os primeiros seres humanos, ou os primeiros seres vivos da humanidade, quem causou a sua existência, eles vão responder: eu não sei. Eu sei que existe. Eu sei que passou a existir. Mas eu não sei de onde veio. Como passou a existir, como passou a tudo ter existência, eu não sei. Eles não têm resposta para isso. Eles sabem que não existe causas, não existe efeito sem causa. Mas quando você volta à pergunta primordial, quem foi o criador dos primeiros seres vivos, eles não têm uma resposta. Ou uma resposta lógica, ou uma resposta aceitável. E aí essa pergunta, ela também pode ser feita a questão do universo. Se o universo existe, quem criou o universo? Por exemplo, não existe condições de uma árvore existir do nada. Algo aconteceu antes. Alguém comeu lá um fruto, semente caiu lá, nasceu aquela árvore. Ou alguém foi lá, plantou aquela árvore ali. Plantou uma semente, gerou uma árvore. Germinou, brotou, se fez uma árvore. Ou os pássaros carregaram lá a semente de um lugar para o outro, deixou cair na metade do caminho lá, surgiu uma árvore. Mas não pode existir uma árvore sem uma origem, sem uma causa. Nada surge do nada. O nada com nada não dá nada. Nós não cremos que do nada tudo passou a existir. Isso é impossível. Se tudo existe, porque existia algo, no nosso caso, alguém, antes de todas as coisas. Alguém existia antes de todas as coisas para dar origem a todas as coisas. E aí na teoria do Big Bang, eles acreditam que de uma cabeça de alfinete, tudo passou a existir. Ou o universo passou a existir. Que de uma cabeça de alfinete estava contida ali toda a matéria, toda a energia, todo o tempo, todo o espaço. E houve uma explosão que deu origem ao universo. Aí eu pergunto para você, quem criou essa cabeça de alfinete? E o que aconteceu a essa cabeça de alfinete para dar origem a essa explosão? Porque, segundo a lei da inércia, se não houver nenhum fenômeno externo sobre tal coisa, ela não pode se mover, não pode acontecer. Um fenômeno não surge assim do nada.
Por exemplo, se eu coloco aqui essa caneca, que você que está me acompanhando pelo YouTube tem uma caneca aqui. Essa caneca eu coloquei aqui. Se nada externo a essa caneca a mover de onde ela se encontra, ela vai ficar aqui eternamente. É a lei da inércia. Ela só pode sair daqui se uma força externa, no caso minha própria mão, meu próprio braço, tirar ela de onde ela está. Daí há uma reação. Porque segundo a primeira lei de Newton, toda ação gera uma reação. Agora, se não aconteceu isso, uma ventania não aconteceu, um terremoto, um tsunami, para mover ela de onde ela está, ela vai ficar ali. Pergunta que eu faço, se lá no princípio, na mentalidade deles, havia essa cabeça de alfinete, e houve uma explosão, pergunta que eu faço, de onde veio esse fator externo para causar essa explosão? O que aconteceu? O que rodeava, o que cercava essa cabeça de alfinete para causar a criação do universo? Eles não têm resposta para isso. E aí você começa a perceber comigo que para ser ateu você tem que ter muita fé. Tem que ter mais fé para ser ateu do que para ser crente. E pior é isso. Você, para acreditar nisso que eles acreditam, você tem que ainda acreditar que do caos vai gerar ordem. Do caos tudo vai ser perfeito. Aí eu fico imaginando. Vamos fazer um cenário? Imagina que tá vindo um caminhão de bloco. Aí tá vindo no outro lado um caminhão de cimento. Do outro um caminhão de pedra. O outro de areia. O outro de material elétrico. O outro um caminhão de telha, de madeira. E assim por diante. Aí aconteceu uma tragédia lá. Todos se convergiram e pá! Em explosão. Tudo ali, os caminhões se bateram, caminhão com pedra, com areia, com bloco, com material elétrico, com tijolo, com telha. Pá, deu uma explosão lá e houve lá aquele acidente. E aí no final do acidente, o poeirão levantou e quando abaixou, tava uma casa construída. Você consegue acreditar que do caos pode gerar ordem? Você consegue acreditar que do caos pode haver ordem? Não. O caminhão de leite bateu com o caminhão de Todd, vai dar leite com o Todd. Ou o caminhão do leite bateu com o caminhão do café, vai dar café com leite. Tem que ser muito... Olha, tem que ter uma fé muito grande para acreditar que do caos pode haver ordem. Que do acaso vai surgir tudo perfeito. Nós não cremos nisso, nós cremos num Deus criador. Se o mundo é um mundo criado, ordenado, inteligente, perfeito, tudo no seu devido lugar, isso não foi criado por um acaso. Quem acredita nisso tem que ser muito louco. Eu faço outro desafio para você. Pega um monte de dados, e jogue para o alto. Se cair todos os dados, um em cima do outro, enfileirado, aí eu acredito que o mundo foi criado ao acaso. A criação revela um Deus invisível. Deus deixou as suas impressões digitais no mundo criado. Segundo, não sou ateu porque o ateísmo é uma ilusão. Diz o texto lá que, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e no seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Não tem como ser ateu, gente. O ateísmo é alguém tentando usurpar a glória de Deus. Ele sabe que Deus existe, mas ele não quer reconhecer isso.
E aí eles se autoproclamam de sábios, mas na verdade passam-se de tolos. Terceiro, não sou ateu porque o ateu não é tão ateu como pensa. De onde nasce todo esse ateísmo? Verso 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. De aves, de quadrúpedes, de répteis. Quem é o Deus dos ateus? São eles mesmos. Quando não, eles entram numa idolatria, transformando a criatura em criador, fazendo da criação seus ídolos. Mas o central é o seu próprio coração corrompido, porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, como diz Calvino. O ateu acha que não existe Deus, ele nega Deus, mas ele se acha o próprio Deus. Ele quer roubar a glória que só pertence a Deus. E acaba agindo como tolo. Não tem como ser ateu, porque Deus se revelou. Se você está me ouvindo e é ateu, eu te convido, saia dessa loucura, dessa utopia, porque é impossível ser ateu. É impossível. Que Deus abençoe vocês. E amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva, se Deus assim nos permitir.